Vamos lá? Voltando para a nossa aula, a gente vai ver agora conceito legal de empresa pública. Olha lá. A Lei 13.303 traz um conceito. Isso não é muito comum na atividade legislativa, trazer conceitos sobre determinados institutos. Mas a Lei 13.303 agora traz um conceito muito bacana sobre empresas públicas e vale a pena você gravar, decorar, anotar. E olha só qual é o conceito da Lei 13.303. Empresa pública é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Veja só isso que interessante. Cujo capital, o patrimônio é próprio, cujo capital é detido por quem? Pela União, Estados, DF e municípios. Portanto, o capital tem caráter público. É patrimônio público. O capital da empresa pública é um capital público, porque ele pertence à União, Estados, DF e municípios. Na verdade, ele pertence à empresa pública. Mas, por sua vez, esse capital é integralmente detido por quem? Pela União, Estados, DF e municípios. Ou seja, todas as ações, toda a estrutura, no final das contas, vai pertencer a quem? A um ente público desses. Não quer dizer que a União, Estados, DF e municípios tenham que atuar em conjunto para ter uma empresa pública. A União pode ter uma só para ela, o município de Goiânia pode ter uma empresa pública só para ele. O DF pode ter uma empresa pública só do DF e eu posso estabelecer uma sociedade. União, municípios e DF são donos de uma empresa pública. Perfeitamente possível, tá? Olha só. Desde que a maioria do capital volante permaneça em propriedade da União, dos Estados e dos municípios, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados e dos municípios. Vou mostrar para você graficamente como é que é essa situação. Ó, eu vou te trabalhar o conceito, a gente vai trabalhar o conceito de empresa pública, que é um conceito legal, e essa possibilidade de sociedade, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma empresa pública. Ok? Beleza? A gente já tem informação de que a empresa pública ela tem capital próprio, patrimônio próprio, né? Então vamos lá. Olha só. Patrimônio próprio. Beleza? E aí, o capital dessa empresa pública é detido pela União, pelos estados, municípios e DF. Eu vou dar um exemplo que essa é uma empresa pública da União, tá? A União foi que instituiu essa empresa pública. Tudo bem? Então o capital detido, ou seja, esse capital é de quem? Da União. Tranquilo, né? Então tá bom. Cabeça. Se o patrimônio é próprio, a empresa pública foi instituída pela União e o capital que constitui essa empresa pública é detido pela União, então esse patrimônio, ele é um patrimônio 100% público. 100% público. Tranquilos. Sussa, né? Agora, a questão é a seguinte. Posso ter uma sociedade com a União? Será que a empresa pública pode ter sócios? A União e mais alguém? Posso. Olha que coisa doida. A Lei 13.303 autoriza a sociedade pública
Como assim a sociedade pública, cabeça? Os sócios serão entes do poder público. E aí eu tenho administração direta e administração indireta. A União, ela pode ter agora como sócios os estados, o DF e os municípios. Ou ter como sócio uma outra empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Não, sociedade de economia mista não vai entrar. Não, vai entrar sim, pode ser uma sociedade de economia mista, uma autarquia e uma fundação. O capital detido para acontecer essa sociedade tem que ser o seguinte: além de ser o capital detido pela União, o capital volante. O que é isso, cabeça? Capital volante. É o capital que manda, tá? Pode colocar aí. Capital que manda. É o capital que dá ordem. Eu posso ter uma sociedade da União aqui, com as empresas públicas, ou com sociedade de economia mista, ou com administração indireta, de forma geral, e com administração direta dos estados, DF e municípios, desde que esse capital detido e o capital volante fiquem sob a responsabilidade da União. Então, quando isso aqui tiver sob responsabilidade da União, quem manda na empresa pública é a União, ela pode abrir sim a possibilidade de sociedade para entes do poder público, da administração direta e indireta, tá? E aí, nessas circunstâncias, ela continua sendo 100% público. 100% público. Beleza? Sussa, tranquilos? Olha só. Empresa pública, participação de outras pessoas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, DF e municípios. Eu só vou fazer uma correção aqui, meus amigos, para o seguinte. Aqui, ó, pode tirar a sociedade de economia mista. Por que tem que tirar a sociedade de economia mista? Porque ela tem capital privado. E esse capital da empresa pública tem que ser 100% público, tá? São outras pessoas jurídicas de direito público que podem integrar aqui a sociedade com a União para a formação de uma empresa pública, tá? Cabeça deu um vacilão aqui, sociedade de economia mista não entra. Então entra quem? Autarquia, fundação, empresa pública, agências reguladoras. Tudo bem? Consórcios públicos. Consórcios públicos é perfeitamente possível desde que ele assuma a forma de pessoa jurídica de direito público, porque uma das condições previstas na lei é justamente uma sociedade com pessoas jurídicas de direito público, que podem ser da administração direta ou da administração indireta. Então, no lugar de sociedade de economia mista, apaga aí e coloca consórcio público, desde que ele seja pessoa jurídica de direito público. Tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Mas qual que é a condição principal para eu ter essa sociedade de empresa pública com outras, da União com outros entes do poder público? O capital volante tem que estar sob o comando da União, ou tem que estar sob o comando do Estado, ou tem que estar sob o comando do município, por aí vai. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Desculpa a fungação do cabeça, mas é que a alergia do cabeça atacou, viu? É complicado. Tem dia que a alergia do cabeça ataca de tal forma que eu não consigo nem respirar e nem raciocinar direito. Mas hoje só tá difícil para respirar, para raciocinar tá tranquilo. A cabeça já usou o antialérgico dele, que já fica na mão o tempo todo, né? Só me desculpem as fungadas. Não vai dar para sair isso nem na edição do vídeo. Beleza? Vamos embora. O capital volante é o quê? Poder de direção, de decisão, representados no direito do voto. Então, quando você ouvir a expressão capital volante, não assuste, não é nada demais. Não é nada demais, tá? É sim uma expressão que vem lá do direito empresarial, o antigo direito comercial. Muitas vezes as pessoas ouvem assim, nossa, o capital volante da empresa. Ou você escuta alguém falar isso e até treme na base. Putz, nunca ouvi falar em capital volante, nem vou abrir a boca, né? Vou nem perguntar. Fica de boa.
Fica de boa. Pensa o seguinte. O cabeça... Vamos pensar, fazer um raciocínio paralelo para você entender capital volante. O cabeça está dirigindo o carro do cabeça. Beleza? O cabeça adora dirigir, principalmente na estrada. O cabeça está lá dirigindo o carro do cabeça. O cabeça está no volante. Patrícia, a esposa do cabeça, está no banco do passageiro. Guilhermão no banco traseiro e Gabi na cadeirinha. Cabeça tá lá, ó, pá, dirigindo na BR, maravilha. Eu te pergunto, se esse carro fosse uma empresa pública, de quem é o capital volante? Antes de você responder, você tem que lembrar o seguinte, capital volante é aquele que ordena, é aquele que dá ordem, é aquele que dirige, é aquele que conduz. Ô, cabeça, eu respondo essa. Então responde aí, meu amigão, vai lá. Ó, cabeça dirigindo, esposa do cabeça no banco do passageiro, filhão do cabeça e filhona do cabeça no banco de trás, cabeça lá, pá. Quem é o capital volante? É o cabeça, a esposa do cabeça? É o Guilhermão ou é a Gabi? Ó, a cabeça, essa é fácil. Você, né, a cabeça, você que tá no volante ali, ó, você que vai pra esquerda, pra direita, troca de marcha, acelera, freia, você que tá mandando, né, cabeça? Aceitei, né? Errou. Capital volante é minha chefa. Ela que diz a velocidade que eu tenho que andar, ela que diz se eu posso ultrapassar, ela que fala, tá correndo demais, não, tá devagar demais. É, meu amigão, se você não tem ainda, prepara, porque quando você tiver, o capital volante sai das suas mãos e passa para ela. Quem tem capital volante não é exatamente quem executa a atividade. É, filho, eu estou executando o serviço de condução do veículo, né? Mas o capital volante não fica comigo. Só quando eu estou sozinho, aí eu sou dono único da empresa pública, do carro, né? Hoje o cabeça volta para casa, vai pegar a estrada de Brasília, e essa empresa pública que é o carro do cabeça, hoje temporariamente tem um dono só, que sou eu. Então eu sou o capital volante, sou o executor, eu que decido se eu ultrapasso, se eu freio, se eu passo de 160, se eu não passo nem de 80 por hora, se eu ando a 40 por hora. Quem está determinando sou eu sou o capital volante. Mas aí quando eu tenho uma associação comigo, né? Aí o capital volante é da minha chefa. Se ligou? Percebeu que quem tem capital volante é quem manda, não é exatamente quem executa. Tranquilos? Sussa? Então tá bom, bora, vamos assistir a aula. Conceito de sociedade de economia mista. Também é pessoa jurídica de direito privado, também é integrante da administração indireta. Sua criação depende de autorização legal, como todas as demais, né? Assume forma de SA, exclusivamente por força agora da Lei 13.303 de 2016. Não esqueça mais disso, por favor, que isso vai cair muito em prova daqui para frente. Controle acionário é do poder público. Coloque aqui, capital volante. Ai, cabeça, então aí o capital volante é da Patrícia, né? Ela que é o capital volante. Sim, uai, que dúvida, que dúvida. Quem é que em sã consciência casa e não deixa o capital volante com a chefa? Só se for perturbado, né? Só para o casamento não durar. Ô, cabeça, eu que vou mandar lá em casa, cabeça. Tem essa conversa não, você vai ver, meu filho. Você vai ver, espera que sua hora vai chegar, né? Você vai... Espera, depois você me conta, tá bom? Então olha lá, capital acionário do poder público. O que isso quer dizer? Que o capital volante, o capital com direito a voto, quem manda é o poder público. Na empresa pública, quem que manda? Poder público, isso é inquestionável, né? Na sociedade de economia mista, que eu tenho participação de dois tipos de capital. O cabeça ganhou um dinheiro, falei, comprou ações da Petrobras. Eu posso chegar lá e mandar na Petrobras? Não, porque o meu capital de ações não dá direito a voto. Portanto, eu não tenho poder de decisão lá dentro. Eu só posso, de alguma maneira, me beneficiar de alguns dividendos, algum lucro que a empresa distribua entre os seus sócios. Já o capital volante não. É o cara que tem direito de votar. Ele compra ações específicas para poder votar, para poder participar de decisões importantes, estratégicas, diretrizes de mercado e tudo mais de uma sociedade de economia mista. Mas a grande característica da sociedade de economia mista é que esse capital volante, que é o capital que manda, ele pertence ao poder público. Então, se a gente fosse fazer um desenho gráfico sobre o capital volante na sociedade de economia mista, na empresa pública, vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó. Capital
empresa pública. 100% público. Beleza? Empresa pública 100% público. Sociedade de economia mista. Maior parte público. Capital volante do poder público. Ok? Tudo bem? Só que aqui eu tenho capital privado, com duas situações. Capital privado, que também é capital volante, isso quer dizer com voto, e não volante, sem voto. Então, olha só. Na sociedade de economia mista, como eu tenho dois tipos de capital, o público é o capital volante e ele vai obrigatoriamente pertencer ao poder público na sua maioria, tá? Agora o capital privado ele pode ter parte do capital volante, mas será na sua minoria. E ainda tem o capital não volante, aquele sem direito de voto. Tá bom? Beleza? Sussa! Já na empresa pública a situação é diferente, é 100% público e o capital volante é só do poder público. Só do poder público. Então perceba que apesar de elas terem situações semelhantes, existem grandes diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública. Uma dessas é justamente a questão do capital. A partir de agora, nunca mais você vai errar a questão de prova quando aparecer na sua prova falando sobre capital volante, né? Até arrepia. Falei, pô, o que é isso? É só lembrar do carro do cabeça. Quando o cabeça está sozinho no carro dirigindo, cabeça é o chefe full do carro. 100% é o cabeça. Executa... Ele que dá as ordens, ele que resolve para que lado vai, se esquerdo, direita e ponto final. Agora, quando o cabeça está em sociedade no carro, o capital volante é da chefa do cabeça, ela que manda lá na brincadeira, né? Cabeça. E a Gabriela e o Guilherme seriam o quê? Seriam sócios do capital volante também. Só que o sócio majoritário está com o dono de tudo, que é a chefa. Na época, a chefa, quando a gente casou, ganhou escritura de propriedade do cabeça, né? É mais ou menos assim que funciona. O cabeça, não vou casar, não. É bom pensar bem, viu? É bacana. Mas é complicado. Controle acionário do poder público, explora atividade econômica e excepcionalmente serviço público. A sociedade de economia mista, por que essa ideia de excepcionalmente serviço público? Porque a sociedade de economia mista, o grande foco dela é isso aqui, ó, atividade econômica. Atividade que visa lucro. A empresa pública não visa lucro. Não visa lucro, tá? É diferente. Ela pode ter lucro, ela até pode ter lucro, que é o que acontece com a Caixa Econômica, por exemplo. Pode ter lucro, mas o lucro não é dividido entre os acionistas. Eu reinvisto esse lucro na própria empresa pública. Agora, a sociedade de economia mista não. Essa sociedade de economia mista, além de poder buscar, trabalhar, o foco dela é obter lucro. E quando ela obtém lucro, ela divide com a galera. Sim, ela divide com os proprietários dessa sociedade de economia mista. Por isso que você pode comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil, e você recebe um valor por ter aquelas ações, né? Em tempos de Lava Jato, você não está recebendo muita coisa, não. Está tendo prejuízo, né? Mas, enfim, essa situação vai mudar e vai passar. Exemplos de sociedade de economia mista no Brasil. Banco do Brasil, o BASA, que é o Banco da Amazônia, a Petrobras, né? E o conceito legal das empresas públicas, ou melhor, da sociedade de economia mista, previsto no artigo 4º da Lei 13.303 de 2016. E olha que bacana que é o conceito legal dessa lei. A sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob forma de sociedade anônima. Perceba que no conceito legal de empresa pública não fala a forma de constituição dessa sociedade, que é chamada empresa pública. Já
aqui para a sociedade de economia mista, ela destaca, a lei destaca, sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito de voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao DF e aos municípios, ou seja, cujo capital volante pertence em sua maioria ao poder público que instituiu. Se eu tenho uma empresa pública instituída pela União, o capital volante na sua maioria será do poder público, tá? Pensa no seguinte, ó, isso aqui é o que a gente chama de capital volante. Beleza? Vou fazer aqui um desenhozinho meio escroto, mas tudo bem. Só para te mostrar a ideia de capital volante. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Desse lado que eu estou pintando é o patrimônio da União, tá? Vou pegar a União como exemplo, tá? Capital. Não, vamos fazer assim, ó. Só escrever União. Ok? Capital volante da União. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso aqui representa 50%. Posso ter uma sociedade de economia mista com 50% do capital volante da União? Não, não posso. Posso ter uma empresa pública com 50% do capital volante da União? Não, não posso. Por quê? Porque 50% não é maioria. Então eu posso ter isso aqui, ó. Isso eu posso ter. E aí, em vez de 50%, eu tenho, por exemplo, 51% do capital. Ó, agora sim. 51% do capital. Agora eu tenho a maioria do capital volante pertencendo ao poder público. Essa regra, esse entendimento aqui se aplica para quem? Sociedade de economia mista e também para empresa pública. Sim, porque agora está previsto em lei quando eu tiver empresa pública com sociedade com poder público. A União poderá, por exemplo, ter uma empresa pública em sociedade com o Distrito Federal desde que o capital volante, na sua maioria, pertence à União. Cabeça, se fosse uma sociedade de economia mista, essa parte branca seria de quem? Ó, parte branca. Cabeça. Capital sem voto. Cabeçudinho. Capital sem voto. Bonitona. Capital volante. Ou seja, com voto. Ó, ó. Esse aqui, ó, é o capital da bonitona. Ela tem direito de voto. Esse aqui, ó, é dos orelha seca. Exatamente. A gente tem direito ao capital, ele é parte do nosso patrimônio. Só que, ó, não tem voto. Manda nada. Manda nada. Aqui, ó. Manda muito. É a maioria do poder de mando. Beleza? Isso é capital volante, gurizada. Não tem perigo, não tem que ter medo dessa expressão. Tá bom? Tranquilos, dá um print aí, imprime isso. Tá bom? Bora! Então vamos lá. Agora que a gente viu o conceito legal de empresa pública e de sociedade de economia mista, né? Falta a gente verificar o seguinte aqui, ó. As pessoas jurídicas que controlam a sociedade de economia mista têm deveres e responsabilidades do acionista controlador, que é o que está estabelecido na Lei 6.404, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitando o interesse público. Eu só quero que você destaque essa figura aqui, ó, acionista controlador. Acionista controlador é o cara que detém a maioria do capital
volante. Ou seja, é quem manda. E ele, como acionista controlador, por força da Lei 6.404, passa a ter gigantescas responsabilidades sobre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Isso quer dizer, meu amigão, bonitona, isso quer dizer que essa Lei 13.303, ela surtirá efeitos em outras áreas do direito, como responsabilidade civil, responsabilidade trabalhista. Bacana, né? O que a gente sempre estudou sobre responsabilidade civil da administração direta em relação à administração indireta, que seria uma responsabilidade subsidiária e, em algumas circunstâncias, uma responsabilidade solidária. A responsabilidade subsidiária surgiria quando, por exemplo, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ou enfim, o particular quebrasse, não tivesse grana. E aí eu falo, ó, vem cá, vem aqui pagar a conta de quem você criou, né? Ele quebrou, ele não tem mais recurso. E a responsabilidade solidária apareceria quando, na omissão de fiscalização dessa administração indireta, isso em especial com as pessoas jurídicas de direito privado, você teria uma responsabilidade conjunta. Muito comum isso na área trabalhista. Agora, com a Lei 13.303, nós teremos mudanças na questão da responsabilidade trabalhista e na questão da responsabilidade civil. Tá vendo como muita coisa muda por causa de uma lei? Além das normas previstas na 13.303, a Sociedade de Economia Mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, sujeita essas disposições da Lei 6.385. O que é a Lei 6.385? É a lei que regula o mercado imobiliário, né? Você lembra da Bovespa? A Bolsa de Valores de São Paulo? Então, a Bovespa é vinculada à Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Isso quer dizer que eu posso negociar ações no mercado. Então, quando eu tiver uma sociedade de economia mista que negocia ações no mercado, o capital dela é aberto, ou seja, é aberto ao público em geral. Por isso tem que observar as regras das leis de mercado mobiliário. É mobiliário, não é mercado imobiliário. Mercado imobiliário é outra coisa, tá? Mercado mobiliário é mercado de ações. Uma sociedade de economia mista, só para a gente anotar, uma sociedade de economia mista, ela pode ter capital aberto e capital fechado. Quando o capital for aberto, é porque ela está negociando ações do mercado, ou seja, está se utilizando das bolsas de valores. Quando ela tem capital fechado, ela não negocia, você não consegue comprar ações dela, você só consegue se você integrar essa pessoa jurídica como sócio. E aí você vai ter uma cota específica lá. Aqui eu não preciso, no mercado aberto eu não preciso ser sócio, eu não preciso alterar o estatuto de constituição da sociedade de economia mista para ter ações, está no mercado, eu vou lá e compro, acabou. Por isso que eu não tenho direito a voto. Agora, no mercado fechado, eu quero participar dessa sociedade de economia mista e posso, beleza? Vocês me aceitam como sócio? Aceitamos. Então vamos alterar o estatuto dessa empresa e você passa a integrar como sócio essa empresa. E aí você tem que investir tanto, tem responsabilidade, enfim, é uma situação bem diferente, tá? Agora, quando for capital aberto, vai ter que observar a Lei 6.385, que regula o mercado mobiliário, regula a questão de bolsas de ações, tá? Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da origem da empresa pública e da sociedade de economia mista, que isso também é bem interessante para a gente, né? O Decreto-Lei 200 de 67 estabelece que ambas são criadas por lei, artigo 5º, inciso 2 e 3. Está no Decreto-Lei 267, é ele que estabelece o modelo de administração descentralizada. Belezinha? Sussa, tranquilos? A Constituição Federal de 88 prevê somente por lei específica será autorizada a criação de empresa pública e sociedade de economia mista. Cuidado com isso aqui, não é qualquer lei, é uma lei específica. Se eu quero criar uma empresa pública, eu tenho que fazer uma lei específica para essa empresa pública. Se eu quero criar uma sociedade de economia mista, eu preciso de uma
lei específica para essa sociedade de economia mista. O que eu não posso ter é justamente uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista criada por uma lei qualquer geral, tipo o Código Civil. Fica autorizada a criação de empresas públicas e sociedade de economia mista. Não dá, porque o Código Civil é uma regra geral que deu um comando geral. Pode criar do jeito que bem entender. Negativo, mas nunca. Eu preciso de uma lei específica. Vou criar empresa pública Cabeças Online. Tá bom, Cabeças Online precisa de uma lei específica criando essa empresa pública. Criando não, autorizando a criação, tá? Princípio da autorização legislativa, tá no artigo 37, inciso 19, com redação da emenda 19 de 98. Inspirado na necessidade da participação do legislativo na criação, evitando abusos do executivo. Isso aqui é uma forma de controle. Forma de controle. Essa regra foi reforçada pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.303 de 2016. Belezinha? Vamos fazer nosso intervalo e a gente já volta. Clique lá.